Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, eu vim ensinar a fazer esse modelinho de aplique aqui, utilizando esses dois moldes, que é o molde corpinho 3 e o molde de cabecinhas e mãozinhas modeladas. Então, para começar, eu vou utilizar o molde de cabecinhas e mãozinhas modeladas e vou passar um pouquinho de creme na cavidade ali da cabecinha que eu vou tirar, que é a cabecinha fazendo o biquinho, tá? Tem dois modelinhos de cabecinha, todos os dois ficam muito bonitinhos, mas para esse modelo aqui eu escolhi essa cabecinha que é mais uma boquinha de mandando um beijinho, né? Conforme é a proposta do aplique ali. E aí eu vou pegar uma massinha de cor pêssego misturado com branco e vou fazer uma coxinha. E com essa coxinha aqui, eu vou pôr essa parte da coxinha mais pontuda bem na cavidade ali, bem na boquinha, para que a boquinha saia bem marcadinha, tá? É ideal você fazer assim quando é carinha modelada, porque você consegue deixar a boquinha mais perfeita quando é com a coxinha e não diretamente uma bolinha dentro da cabecinha, tá? Então, ó, eu só finalizo depois com um rolo e a boquinha quando sai, quando desenforma, ela fica bem perfeitinha. E ó, fica assim bem perfeitinha a boca, bem marcadinha, mas eu gosto sempre de reforçar as marcações, porque o molde, né, acaba tirando, depois que a pecinha seca, acaba perdendo algumas marcaçõezinhas, então eu sempre refaço. E para pintura eu escolhi o giz pastel com um pouquinho de água. Você pode escolher qualquer tinta, mas aqui eu escolhi o giz pastel porque ele pinta como fosse uma aquarela, deixando um pouco mais escuro dentro, ó, da cavidade. Eu pego, tiro o excesso, né? E aí ele ali dentro da parte interna da boca ele fica mais escurinho e você consegue com a água equilibrar o tom, né, mais fora da boca, deixando um ar de profundidade na boquinha, ó. Fica escurinho lá dentro e mais clarinho nos lábios. Fica perfeito usar o giz pastel para pintar as boquinhas. E lembrando, pessoal, a cabecinha tem que estar bem sequinha para você fazer essa pintura, tá? Não pegue a cabecinha depois já de molhadinha, lógico, tem muita gente que já sabe disso, mas tem gente que, né, é iniciante, não sabe dessa questão. Então deixa a cabecinha secar bem para você fazer essa partezinha da pintura. E para a pintura dos olhinhos, gente, eu sempre faço uma marcaçãozinha com lápis antes para eu ver a distância e também onde é que eu preciso pintar, né? Porque se a gente vai nas cegas, também acontece de dar certo. Mas a grande probabilidade de você ter que apagar e fazer de novo é maior, né? Então eu já deixo marcadinho com lápis e só vou desenhando o traço depois, né, com a tinta. Aqui, gente, não fiz o processo todo, não filmei o processo todo porque a pecinha fica muito longe dos meus olhos e eu não consigo ter essa coordenação motora, né? O traço tão bom assim longe, né? Ali como tá filmando, eu não consigo ter visão de como eu tô pintando o olhinho. Então eu precisei trazer mais próximo a mim. Então eu fiz apenas o traço para vocês verem e aí depois eu finalizei, né, pertinho de mim. E assim ficou depois de prontinha a cabecinha. E agora é só passar um blushzinho, escolhi aqui o blush do Emerson Nogueira. E vou passar nas bochechinhas e um pouquinho na testa dela também. E agora para fazer o corpinho dela, eu escolhi fazer esse modelinho de aplique aqui que eu tô fazendo. É diferente daquele modelinho de aplique que eu ia fazer, tá? As cores pelo menos. Então aqui o outro modelo tava com a calça branca e as botas brancas.
Esse modelinho aqui eu vou fazer ela de botinha branca, mas com a cor da pele dela mesmo aqui, como se ela tivesse de jaqueta e de bota, né? Jaquetona grande e a bota. Então eu começo pelas perninhas e faço aqui a mudança de cor. Eu coloco a massinha branca certinho na botinha e depois a massinha da pele dela ali nessa parte da perna. Porque fica mais fácil começar pela perna e depois tem toda a parte de pintura no molde, né, com o pó. E aí se você começar pela parte da pintura no molde com o pó e colocar as massinhas na perna, pode ser que você acabe manchando, ou pode ser que você não consiga colocar a massinha, né, pelas cavidades serem pequenininhas ali, e aí virar uma misturança só. Então sempre comece pela perninha quando é assim. E eu tiro um pouco do excesso da massa, ó, que eu coloquei muito, com essa estequinha aqui, que eu amo essa estequinha. Mas, gente, cuidado com esteca pontiaguda e essas estequinhas que são mais afiadas dentro do molde, tá? Faço igualzinho aqui do outro lado também. E aqui eu já coloquei uma massa menor, ó, e coube certinho aí nessa parte da cavidade. Ficou bem certinho a quantidade da massa. É legal quando você acerta a quantidade da massa que você vai utilizar, porque você não precisa nem acrescentar e nem ficar tirando. E aí agora é só fazer a parte ali da jaqueta, gente. E aqui eu escolhi um pozinho da Sarama News, a cor azul. Você pode usar qualquer pozinho que seja cintilante assim ou brilhante, para dar esse aspecto, né, de jaqueta mais brilhante. E aí vai pintando o molde, tira o excesso assoprando, né, para não ficar tanto pó. E aí é só colocar a massinha aí, azul, no lugarzinho ou a cor que você escolher. Aqui eu coloquei um pouquinho também só a massa, acabou faltando ali na parte de trás. E como é parte de trás, você vai dando um jeitinho, né? Um jeito brasileiro. Finalizei com o rolo e antes de tirar da cavidade, eu já vou ajeitando assim, ó, essas partezinhas para depois não ficar tão difícil de acertar as sobrinhas, né? As rebarbas. E prontinho, é só você desenformar. E olha como fica legal já. Tudo certinho, é só agora você acertar dos ladinhos as rebarbas, né? E já tá pronto o corpinho. Para você armazenar e deixar ele secando também. No próximo dia, né? No outro dia, ou, né? Se você fez a de manhã à tarde, no máximo, você já pode fazer essa parte aí, ó. Que eu passo cola nas botinhas para deixar elas peludinha com o pó de flocagem. Então eu vou flocar essas botinhas aqui para elas ficarem peludinhas. O corpinho já tá bem sequinho, e aí eu só mergulho ela ali, ó, no potinho e assopro as perninhas para tirar o excesso do pó. E ficaram bem fofinhas elas peludinhas assim, as botinhas, ó. E aí eu lembrei que tinha a gola da bonequinha, então eu fiz uma bolinha azul do mesma cor do casaco, passei a cola ali no pescocinho e colei ela ali, achatando ela, deixando ela como se fosse uma gola mesmo, né? Ali eu aperto contra a mesa e faço umas marcações com a estequinha de faquinha para dar essa continuidade do zíper ali da jaqueta. E nesse caso aqui eu vou pintar com o pincel mesmo, com o pó na golinha daí, deixando ela, né, de acordo com o resto do casaco. E tá pronto o casaquinho. E aí agora eu vou colocar o arame galvanizado, vou passar a cola no arame e vou colocar a cabecinha. Aqui eu podia ter passado um pouquinho mais de cola, mas como eu tava gravando, eu acabei esquecendo, tá? Mas a ideal é você passar bastante cola ali para unir a cabecinha com o casaquinho. E agora, né, a parte do cabelinho, vou colocando aqui as mechinhas que eu fiz modelado à mão mesmo. Não usei molde para fazer os cabelinhos. Então eu só pego uma massinha, faço uma coxinha, faço as marcaçõezinhas e vou afinando do jeito que eu quero o cabelinho aqui. É ideal você passar cola antes, porque eu esqueci da cola, tá? Para gravar a gente esquece de tudo, mas eu esqueci de passar cola e passei só na última mechinha que eu coloco ali, ó. Agora eu passo a cola para colar a última mechinha. Então é ideal você passar toda a cabecinha, né, a cola antes de fazer os cabelinhos. Só coloco, gente, cabelinho aqui na frente porque atrás vai
o capuz, né? E em cima vai a pelúcia, então não tem necessidade de você fazer o cabelinho todo dela atrás e na frente, enfim. E é isso, gente, fica assim, só a franjinha bem bonitinha, bem delicada, você pode fazer como quiser, a franjinha na frente também, né? E ainda aqui com a estequinha eu dou uma finalizada na gola. E agora eu vou para a parte do capuz. Pego uma massa azul da mesma cor da jaqueta, abro ela na mesa e com o cortador de círculo número 30, aí da Fabi Rodrigues esse, eu vou cortar e deixar essa parte aí de trás toda coladinha na cabeça. Vou ajustando conforme vai indo. Não precisa, gente, cobrir toda a lateral da cabeça, porque aqui vai a parte da pelúcia nos lados. Então é só para você dar um acabamento na parte de trás mesmo da cabecinha, não ficar feio. E para a parte branca da pelúcia, eu vou só fazer uma minhoquinha com a massa branca e colocar ali na lateral. Ó, eu deixo ela bem uniforme, né? Em todos os lados, dou uma apertadinha aqui na ponta e vou colocando na cabecinha ali, ó. Vou no olho mesmo, gente, tá? Não tem grama, não tem quantidade de massa, eu só vou colocando no olho mesmo, vou vendo se tá bom e vou finalizando. Aqui, ó, eu meço aonde tem que ficar, corto, arrumo a pontinha e coloco ali pra dentro. E pronto. Não passei cola mais uma vez, tá vendo? O ideal é você já deixar a parte da cola ali também. E é só fazer os pequenos ajustes aí de como você quer que fique essa parte da pelúcia. E tá pronto, não tem segredo. Então agora para fazer os bracinhos eu vou colocar o pozinho. Tiro o excesso assoprando e coloco as massinhas ali na cavidade. Neste caso aqui eu também escolhi fazer as mãozinhas dela também sem luva, tá? Na outro modelinho ela tá de luva e nesse daqui ela vai estar sem luva, vai estar com a mão normal. Com o cotonete molhadinho, eu tiro o excesso do pauzinho que fica nas partes da mãozinha. E é isso, gente. Agora eu só vou colocar a parte da mãozinha e já tá pronto para fazer os bracinhos. Se você quiser, depois que a pecinha já estiver seca, já estiver prontinha, atrás você pode finalizar passando, né, o pozinho brilhante de acordo com a jaqueta atrás das costinhas. Ou se você não achar necessidade, não precisa, né? Então aí, ó, já saiu os bracinhos. Eu vou só finalizar com a estequinha aqui algumas marcaçõezinhas, né, da mãozinha, que é sempre bom a gente reforçar. Então é só colar os bracinhos na jaqueta. Passe a cola ali, firma o bracinho nessa região. Eu dou uma apertadinha para grudar bem ali o bracinho. E no outro lado eu vou apenas fazer com que esse braço fique um pouquinho entortadinho, assim, como se ele fosse um pouquinho curvadinho. Vou mostrar, ó. Primeiro eu faço ali, arrumo as marcaçõezinhas das rebarbas, né, da manguinha. E aí eu deixo o bracinho mais tortinho, ó. Com cuidado para não amassar, né? E como a mãozinha vai ficar mandando beijinho, eu vou deixar ela mais tortinha ainda. E é isso aí, gente. Já tá prontinha, só deixando ali firmezinha a mãozinha dela. Eu vou deixar ela secando daí, pra daí eu dar continuidade aqui na parte da pelúcia para que eu não estrague nenhum processo, tá? E agora ela já estava sequinha aqui. Eu vou pegar essa lã pompom, que se chama lã pompom branca. Eu sempre estou utilizando dessa lã aqui, gente, para fazer as pecinhas de Natal. Todas as pecinhas de Natal que existe aí da pelúcia, né, do Papai Noel, eu utilizo essa lã pompom aqui. Ela é maravilhosa para fazer esses acabamentos. E em qualquer armarinho você consegue achar ela. Caso você não consiga achar essa lã pompom,
Você pode também utilizar da técnica do pó de flocagem. Aqui eu tenho esse pó de flocagem branco e também dá certo você fazer com flocagem branco também, tá? Das duas formas fica bem legal. Aqui eu vou passar cola em toda essa parte branca, vou passando de pedaços em pedaços, né, a cola, para que não seque e aí eu não consiga colar depois. Então eu passo um pouquinho de cola primeiro e depois eu vou aplicando com o pincel molhado também eu espalho essa cola, para que não fique tão grossa, né? E aí eu vou aplicando o pompom. Aí eu termino essa parte e vou fazendo outra, e assim por diante. E já tá prontinha essa parte da pelúcia, ficou muito fofinha, olha, gente. Então agora para dar um toque mais feminino, se você não quiser também não precisa, mas eu achei que ficou muito mais fofinho com o lacinho, eu escolhi aqui do meu molde de lacinho, do primeiro molde de lacinhos, escolhi esse lacinho para colocar aí no cantinho da cabecinha. Veja se não ficou uma graça, gente. Ah, eu amei esse modelinho também, tá? Então agora para fazer aqueles lacinhos da botinha dela, eu como não tenho nenhum aplique de lacinho pequenininho e nenhum molde também com um lacinho tão pequenininho, eu acabei achando um lacinho para colocar ali. E adivinha de onde que eu tirei o lacinho? Ali do sapatinho que tem um lacinho. Do lado do molde de mini bolsinhas e mini sapatinhos, tem um sapatinho que já vem com lacinho. Então esse sapatinho ali, ó, esse lacinho que coloco na botinha, é o lacinho lá do sapatinho. E olha, gente, que gracinha que fica essas botinhas peluciadas com esses lacinhos. Eu fiquei muito apaixonado por ela. E ficou assim a fofurinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até a próxima.